Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos aproximadamente 1 hora juntos à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. Pedimos por gentileza que desliguem os celulares ou deixem no modo silencioso. Obrigada. O nosso expositor da tarde e noite é o nosso irmão espírita Altino Remy Gubert Júnior, que está vinculado à Sociedade de Pesquisas Espíritas Antônio Green e que abordará os seguintes temas: divulgar o Espiritismo, alegria de viver, abaixo a depressão. Antes de iniciarmos a mensagem de hoje, temos alguns recadinhos. A 12ª Semana da Cultura Espírita de Cascavel, o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos um roteiro, é do dia 11 ao dia 17 de novembro. Na SEAC, Sociedade Espírita Amor e Caridade, Rua Visconde de Guarapuava, 1663, às 20 horas, entrada gratuita. No dia 11, Vânia Maria de Souza, Eu Sou o Caminho. No dia 12, Henrique Baldovino, O Evangelho de Jesus e os seus 12 Apóstolos. Dia 13, Miguel Pinheiro Goulart, Eu Sou a Vida. 14, Claudemir Desto, Eu Sou a Verdade. 15, Sueli Caldas Schubert, Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. 16, das 14h30 às 17h30, Sueli Caldas Schubert, O Livro dos Espíritos, Educando Almas. Dia 17, das 9 às 12, Sueli Caldas Schubert, Nas Fronteiras da Nova Era. Então, este é o roteiro da 12ª Semana da Cultura Espírita de Cascavel. Ela ficará fixada lá na entrada, então se depois vocês quiserem dar mais uma olhadinha. A mensagem de hoje é do livro Para Uso Diário, do nosso médium Raul Teixeira, pelo Espírito Joanes. A mensagem diz assim: E quando chegar ao fim do seu dia, vivido com menor ou maior dificuldade, ponha-se em meditação. Verifique onde é que você poderia ter sido melhor, em que itens deveria ter agido melhor, e sem remorsos perniciosos, faça projetos de renovação para o dia seguinte, procurando levá-los seriamente. Ore e entregue-se uma vez mais ao Supremo Senhor, constituindo dia a dia a própria felicidade, a sua própria luz. Valorize o seu dia. Não o desperdice remoendo mágoas ou destilando tormento, mas aprenda a cultivar a alegria de viver, apesar das lutas e limitações que carregue. Valorize o seu tempo na terra e prossiga, decidido, decidida pelo bem, para que no serviço do Senhor você continue crescendo, em busca do encontro consigo mesmo. Então agora eu convido a todos para entrarmos em harmonia e nos unirmos em prece. Pai amado, Jesus nosso Mestre, benfeitores queridos, agradecemos por mais essa tarde e noite de tantos benefícios e ensinamentos à luz da nossa doutrina.
Abençoa, Pai, cada um de nós, os propósitos benéficos a que viemos, os nossos familiares, as pessoas com quem convivemos. E queremos, Pai, participar do Teu reino, reino de paz, de amor, de perdão, de concórdia, retirando, Senhor, a cada dia as más inclinações. E ilumina, Senhor, o expositor da tarde e noite, para que suas mensagens penetrem verdadeiramente em nós, a fim de colocarmos em prática em nossas vidas. Desde já, nossas vibrações positivas e benéficas, para que Altino logre o máximo de êxito em suas exposições, amparado pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais. E que seja feita, Senhor, a Tua vontade, e não a nossa. Que assim seja, Senhor. Então vamos convidar o nosso irmão Altino Gubert Júnior, que vai expor as suas ideias e divulgar o Espiritismo. Com vocês, Altino. Boa tarde a todos. Qual a maior vitória? Já pensaram nisso? Qual a nossa maior vitória? É vencer a nós mesmos. É aquela pessoa que ontem me falou assim: até o fim do ano eu chegarei no peso de 2 dígitos. Ele estaria então com 110 quilos. Ele queria baixar, né? Ele estava pensando em sua saúde. Hoje, observando a televisão, uma moça baixou de 100 e poucos, baixou 55 quilos. O que faz com que nós tenhamos essas atitudes? Qual é então a maior vitória? Vencermos a nós mesmos. Por isso, Allan Kardec falou: a verdadeira transformação moral é que fará a nossa evolução. Se estamos encarnados, é porque nós queremos evoluir. E estamos conseguindo isso. Estamos num estágio avançado da Terra, desse pequeno planetinha, e estamos conseguindo algumas conquistas. Então, se o objetivo é vencermos a nós mesmos, como Sócrates deixou, e ele está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dando algumas informações do conhece-te a ti mesmo e transforme-se. Vamos procurar hoje buscar esse caminho. E mais do que isso, com o conhecimento que nós adquirimos aqui, numa terça-feira, 18h15 em diante, nós temos condições de levar os conhecimentos e divulgar o Espiritismo, a terceira revelação. Ainda hoje eu fazia o Evangelho no Lar e caiu para nós Espiritismo. Primeira revelação, Moisés. Segunda, Jesus. E terceira, que Jesus proclamou, é o Espiritismo. Nós sabemos disso. E então vamos buscar algumas informações para nós avançarmos um pouco no caminho da divulgação. Temos que viver a força do convencimento, ou seja, não há morte. Isto é fantástico. Então vamos divulgar a imortalidade da alma. Quantos, vamos pegar só o nosso país, quantos brasileiros têm esse conhecimento? Os espíritas representam quantos por cento da população brasileira? Bem pouquinho, né? E vamos supor que algumas outras religiões tenham esse conhecimento também. Às vezes de uma forma um pouco desviada, mas também tem, mas representa muito pouco. Então qual a nossa missão?
levar esse conhecimento fantástico da imortalidade, que é um dos princípios do Espiritismo, imortalidade da alma, ou seja, nós sempre estamos vivos, nascemos, morremos, renascemos, progredimos, evoluímos e continuamos vivos em espírito. Importante isso, essa divulgação é que nós temos que fazer. Por quê? Porque através do Espiritismo, através da imortalidade da alma, nós vamos ficar tranquilos na nossa caminhada. E sabendo que somos eternos, e sabendo o que representa a eternidade. Acabei de ver no livro que está sobre a mesa ali do Hermínio C. Miranda, que eternidade é como se uma pomba fosse com seu bico numa pedra a cada 10 mil anos tentando furá-la. Uma hora ela vai conseguir destruir toda a pedra. Imaginaram? O bico da pomba batendo numa monstra de uma pedra e de repente, a cada 10 mil anos ela faz isso. Isso é eternidade. Está ali no livro, acabei de ler ali. Então por isso vamos divulgar o Espiritismo. Se o Brasil, minha gente, fosse espiritualizado, teríamos menos homicídios, crimes em geral. Não é proselitismo, face a outras religiões. Não, não é isso, não é. Mas haveria mais conhecimento, mais sensibilidade. A educação seria mais completa. Quanto mais nós temos o conhecimento, como foi lido na mensagem, mais nós abrimos a nossa mente. E muito mais nós vamos procurar não fazer o errado. E com esse pensamento nós não vamos cometer crimes, por exemplo, como nós vemos diariamente. Nós vamos nos equilibrar. E a nossa palestra hoje também falará muito sobre equilíbrio. E divulgar por causa do amor, pensamento livre, pois o espírita aprende a pensar. Nós conseguimos deduzir. Não repetir o que foi aprendido, mas temos que compor nosso pensamento com liberdade, com responsabilidade. O espírita aprende sobre liberdade, aprende sobre igualdade e sobre fraternidade. Não sei se o Allan Kardec pegou isso dos maçons, os maçons pegaram isso do Allan Kardec, ou houve uma mistura ali, ou se eles pegaram do Sócrates. Ou se todos eles pegaram do Hermes Trismegisto, que foi um dos maiores filósofos e talvez um dos primeiros filósofos que já existiam na nossa humanidade. Mas esses três princípios o espírita tem dentro dele: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Os centros espíritas, enquanto universidade do povo, têm que possuir currículos voltados para ensinar a pensar com liberdade, voltado para a construção social do homem. Dá uma pensadinha quem participa ativamente do centro espírita, vê se não é isso que acontece aqui dentro. Os estudos, as palestras, os trabalhos de passe, os trabalhos em geral, as comunicações, tudo leva para a construção social do homem. Esse é o objetivo máximo. O espírito Leocádio José Correia nasceu em Paranaguá em 1848 e desencarnou em 1886. Nesse pouco tempo ele fez muito aqui pelo nosso Brasil, pelo nosso Paraná. E ele nasceu naquele século do Allan Kardec, 1848 ele nasceu. E as obras dele estão registradas na história do Paraná, por exemplo. Então, esse espírito vem se manifestando desde a década de 50 e trazendo mensagens espetaculares. A entrada que eu fiz do qual a maior vitória é dele. A maior vitória é quando a pessoa conquista a si mesma. E ele fala para nós sobre a autorrealização. O que é isso? O exercício da fé no Criador, que é Deus. Criador, cria ovelha, cavalo, galinha, Criador. Criador é Deus, é o Todo-Poderoso. A espiritualidade, a fé no Criador, são processos que prontificam o homem a viver em equilíbrio, pois o caminho religioso tem que ser o caminho do equilíbrio. O caminho religioso tem que ser o caminho do equilíbrio. Nós temos que ser pessoas equilibradas, nós temos que buscar diariamente isso. Não é fácil. Nós passamos pelo bem, passamos pelo mal, pela subida, pela descida, pelos problemas diários que nós passamos, mas lá no final nós temos que nos equilibrar. Nós temos que buscar diariamente. Pensem comigo, Allan Kardec falou:
que nós temos que nos transformar. Transformação moral. Todo esforço para, lembra disso? Todo esforço para a transformação moral, porque ele sabia que, embora às vezes a gente se esforce, não consegue, mas esse esforço tem que ser contínuo. E aqui está o caminho do equilíbrio. A religiosidade passa pelo equilíbrio, e nós temos que ser equilibrados. Chico Xavier, por exemplo, era equilibrado. Sabe que Edivaldo é equilibrado? Sabemos que sim, né? Quando ele passa, é aquela tranquilidade, aquela paciência, ele se equilibrou. Todas as virtudes parece que estão naquela pessoa, mas nós podemos passar por isso. Às vezes um pouquinho, a gente se desequilibra um pouquinho, mas tem que buscar o equilíbrio. Nós estamos numa estrada, vamos daqui a Foz do Iguaçu, por exemplo, uma linha reta. Mas de repente a gente entra em Medianeira, mas volta para a estrada. Entra em São Miguel do Iguaçu, tem que voltar para a estrada. Essa é a possibilidade que Deus nos dá, através do perdão, por exemplo. A gente erra e Ele mesmo assim nos perdoa, não 7 mais, 77 vezes, 7 vezes. Ele quer que nós busquemos isso. Por isso Ele está conosco. E nos ensina que Ele é o caminho. A luz do autoconhecimento permite ao homem diariamente se enxergar, perscrutar o seu interior, se auto-perguntar: o que você aprendeu hoje? O que você é? Quais são os seus ideais? O que você quer ser? Quem é você? Nessas perguntas está implícito o sentido evolutivo da vida. Não é suficiente o homem saber o que deve fazer. O importante é criticamente fazer o que sabe, o que aprendeu. Nós somos nós, de ontem, do passado, hoje e do amanhã. O passado está ali, nós não lembramos das vidas passadas, mas está registrado no nosso HD essas vidas passadas. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Ele diz isso por quê? Porque nossas vidas estão todas gravadas desde o nosso início, como proto-espíritos, etc. Vai na sequência, e aqui estamos nós. E sabemos que nós não regredimos. Então o conhecimento está em nós. As nossas movimentações do hoje são reflexo do ontem, mas o hoje nós temos que aprender, e bastante. Por quê? Para nos prepararmos para o amanhã, para o futuro. Não existe a morte, a gente vai morrer o corpo físico, mas vai retornar a ser o que nós somos nós. Então está aqui, ó. O que nós aprendemos, o que somos, o que nós queremos, o que nós buscamos. E isso que nós temos que pensar. O que eu quero de mim hoje? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Eu estou cumprindo a maior lei? Qual é a maior lei? Lei de amor? Essa é a lei geral. A maior lei é aquela que Jesus falou: ajudai o vosso próximo. Daí tem várias historinhas, né? Que Jesus chega na casa e bate uma vez, bate duas, bate três, às vezes a gente não atende, né? E ele vem como um mendigo, e ele vem doente, leproso, e a gente não atende, né? Está aí o exemplo. A maior lei, então, hoje aqui, para hoje, 2013, é essa: nos ajudarmos e ajudar o nosso próximo. Essa é a lei, essa é o cerne da doutrina de Jesus. Equilíbrio. Se puder tolerar e aceitar o triunfo e o fracasso sem dizer palavra que possa ferir seus inimigos, magoar seus amigos, então será forte e viverá na plenitude do ser. Olha que profundo que o Leocádio José Corrêa nos deixa. Se puder tolerar e aceitar o triunfo e o fracasso sem dizer palavra. Tem muita gente que está em cargos públicos, está milionário, e às vezes não sabe se equilibrar nesse lado, não é? E por outro lado, tem muita gente que passa pelo fracasso e também não sabe se equilibrar. O orgulho está nos dois lados, não é? E nesse momento nós não podemos ferir os nossos inimigos e nem magoar nossos amigos. Por isso que temos que ser equilibrados, veja só, tanto na dor, tanto no amor, tanto na tristeza, no sucesso ou não, nós temos que estar equilibrados para não cairmos, para não errarmos.
O mais poderoso fator para a resolução de qualquer problema é a certeza da existência de Deus, da imortalidade do Espírito, bem como saber discernir o certo do errado, não se entregando à ira, aos desejos de vingança, à ingratidão, à inveja, ao ciúme. Leocádio José Correia também nos deixa isso, e é isso que a gente encontra em tudo, nas nossas andanças aqui pela terra. Então a existência de Deus, isso para nós eu acredito seja pacífico, não é? Não é à toa que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? E também nós somos inteligentes, e mais do que isso, somos conscientes, nós temos consciência, a razão porque nós temos condições de discernir o certo do errado, o que é bom e o que não é bom. Então, aquelas invirtudes nós temos que deixar de lado, nós vamos buscar as virtudes. Podemos não conseguir, de repente, conquistar a virtude da paciência, segundo o que eu li nos livros, por exemplo, Chico Xavier faltava, ela fica localizada aqui mais ou menos nesse chácara, e faltava um gomo aqui de 100 gomos para que o Chico Xavier completasse a virtude da paciência. Olha que interessante. E nós? Talvez seja o contrário, né? Conquistamos um gomo e falta 99, mas nós temos que nos esforçar. Esse é o cerne da questão. Alegria de viver e a baixa depressão. Eu escrevi dessa forma porque nós sabemos que a depressão às vezes passa um pouco por problemas espirituais, como costumamos falar por aí, né? Porque a gente se apega às vezes muito ao passado, não é? O passado muito presente, na verdade não deve ser assim. Nós temos que viver o presente. O passado tem que servir somente de base, são os tijolos que nós já empilhamos, mas nós temos que sair para o limpo nessa vida, nesse momento, aliás, e nos prepararmos para o futuro. É importante tudo que nós conquistarmos hoje. Temos que positivar a vida, vivendo com alegria, sendo ativos perante Deus. Na mensagem inicial falou sobre alegria, né? E aqui nós estamos vendo, viver com alegria, sendo ativos perante Deus, fortes para mudanças. No trânsito da terra, é preciso que haja em nossa consciência esforço para aproveitarmos as oportunidades da vida. Estamos reencarnados para evoluirmos. Nós pedimos para estar aqui, e se aqui estamos, nós temos que buscar, nesta escola da terra, crescer, evoluir. Essa é uma oportunidade de ouro que nós estamos tendo. Olha que interessante essa colocação do Leocádio Correia. A geografia da terra é de altos e baixos, né? Nós temos os picos, os morros, né? A nossa vida também é assim, ele compara dessa forma. Preste bem atenção, diariamente nós passamos por problemas, temos vitórias, temos derrotas, temos problema na família, no trabalho, com os amigos, e acontece um problema aqui, de repente arromba a loja do amigo ali, de repente dá uma doença, vai para o hospital, de repente um ganha na loteria, feliz, tudo isso aí passa, são os altos e baixos da vida. E nós estamos nela, passando por isso também. Por isso temos que nos equilibrar. E com a certeza da imortalidade da alma, com a certeza da eternidade, nós vamos vencer sempre. Jesus Gonçalves é um grande exemplo que nós podemos seguir, né? Devemos ser preparados para administrar o bem ou o mal. Então, eles estão por aí. Questão de frequência. Se eu estou pegando uma rádio em FM, eu não estou pegando em AM. Vamos supor que o AM seja o bem e que a FM não seja o bem. Eu vou sintonizar uma ou outra. Depende de quem? De nós. Não vem me dizer daí que, mas os espíritos influenciam, e a obsessão e não sei o quê. Mas a obsessão existe por quê? Porque nós deixamos as portas, janelas, tudo aberto. Nosso pensamento não é condizente. A nossa vibração não é boa, e portanto a nossa frequência não é equilibrada. Aí nós atraímos, claro. Se nós tiver como agora aqui, nós estamos numa frequência, o que nós estamos atraindo hoje aqui agora? Espíritos evoluídos que estão aqui, com certeza. Nós estamos vibrando de uma forma boa, positiva, então a nossa frequência está altíssima. Não é verdade? É assim que nós temos que pensar.
Portanto, a morte não existe, na verdade, existem dois portos na Terra, o do nascituro e da desencarnação. Ninguém fica na Terra, fica o resultado, o que a pessoa escreveu, o registro, a datação. Chico Xavier, vamos pegar esse exemplo. Não ficou o registro dele, os 500 e poucos livros que ele escreveu, as mensagens que ele deixou, como tem aparecido mensagem do Chico Xavier no Facebook e tal, espetacular. E eu vejo pessoas de várias religiões postando isso. Isso ficou, é um registro de Chico Xavier, que nós conhecemos como Chico Xavier, esse espírito. Então fica o resultado. Mas nós nascemos, vivemos aí algum tempo e vamos desencarnar. Retornamos à base, de onde viemos. Mas o nosso resultado vai acabar ficando. Temos que criar a cultura da desencarnação, pois, segundo Leocádio Corrêa, é um absurdo o medo dos espíritas ao reencarnar e ao desencarnar. Ele chama atenção. Ele diz que os espíritos, com todo o conhecimento que têm, ainda têm medo de morrer, por exemplo. É um absurdo. Sabemos nós que é muito mais difícil nascer, se preparar para reencarnar, do que desencarnar. Portanto, não dá para perder o equilíbrio psicoespiritual, e é com sabedoria que o desenvolvemos. Temos que ter autocontrole, sabendo que a fé em Deus deve ser racional, racionada e crítica. Fé racional é do conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais nós nos equilibramos. Essa é a verdadeira fé, que nós aprendemos tranquilamente que a fé tem que ser raciocinada, racional, é a razão que faz parte do conjunto, inteligência, consciência, vontade, pensamento, livre-arbítrio, razão. E, portanto, para evitarmos bastante a depressão, nós temos que cuidar, porque o mundo nos invadiu com televisão, com rádio, internet, jornal, Facebook, etc. Então, estamos permanentemente com uma invasão do mundo direto, à nossa frente, a 1 metro. Nós temos notícia do mundo inteiro. Todos os problemas acabamos ficando deprimidos, angustiados. Vamos tomar cuidado com isso. A televisão, por exemplo, principalmente a televisão, a internet está ali a 1 metro, 2 metros, 3, 4 metros de nós, trazendo informações do mundo inteiro, rapidamente. E nós entramos em tudo isso aí. E tem gente que é viciada, né, em assistir tudo isso aí, depois fica, meu Deus, só pensa em sofrimento e desgraça e problemas e tal. Isso devagarinho vai minando e nos deixa angustiados, deprimidos. E aí começa a depressão também. Sem falar que o estresse faz parte também da depressão, né? No dia a dia, do nosso trabalho, nossos problemas, nossa vida, a gente não se equilibra e também vem esses problemas. Daí começa a tomar remédio, começa um monte de problema lá e vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí vem o problema. Como é que nós vamos sair disso? Nós vamos ver aqui para frente. Temos que nos deter um pouco e lembrar que temos que passar por provas na Terra. Pensar um pouco na jornada, na nossa jornada, nas provas que nós temos que passar. Por isso temos que estar equilibrados. Ou será que nós não passamos por provas? Vamos deixar de lado a expiação, vamos pensar só em provas. Diariamente nós passamos por provas. É problema com o filho, é problema com nós mesmos, é problema aqui, ali, lá, vem problema que vem daqui do vizinho. Diariamente nós estamos passando por isso. Se nós somos equilibrados, nós vamos administrando a nossa vida e vamos evoluindo e vamos melhorando. Portanto, temos que viver. Nós temos que viver e o fundamental é nós termos alegria nesse viver também. Somos equilibrados, somos alegres. Mesmo que vamos passar por uma dor, mas vamos passar com alegria com essa dor. É possível isso ou não? O que Chico Xavier falou da angina lá dele, que queriam operar, fazia até uma operação espírito para ele. Ele falou, não, deixa eu ficar assim, eu sou alegre, sou contente assim, eu tenho que vencer essa dificuldade. E tocou até o final da vida, daquele jeito. E dói, diz que dói bastante. Então a alegria faz parte, tem que fazer parte de nós. Nós não podemos ser uma pessoa fechada, uma pessoa que não sorri. Vocês já sorriram hoje? Já deram uma risadona hoje? Que tal? Será? Às vezes a gente passa o dia inteiro sem sorrir, assim como a gente passa às vezes o dia inteiro sem pegar uma gotinha de sol. O sol é vida, é energia, e a gente não pega sol. Até os presos lá na cadeia pegam sol diariamente. E nós ficamos dentro do apartamento, dentro de casa, nem não saímos para fora nem para pegar um sol. Pense nisso.
daí não somos alegres, somos fechadão, às vezes mal e mal cumprimentamos um vizinho, uma pessoa que passa. Isso já está afetando o nosso equilíbrio. Leocádio Correia nos fala assim, ó: o berço não é o começo e a morte não é o fim. Portanto, não devemos nos apegar à vida física. Vamos evoluir. Eu sou o Espírito. Ou estou o Espírito. Eu sou o Espírito. Hoje com o nome de Altino. O nome de Vanim, de João, de Pedro, de Emanuel, né? Mas eu sou um Espírito, o Espírito. Eu sou individualizado. Estou tendo uma grande oportunidade. Deus me concedeu a oportunidade de ter nascido aqui nesse momento da Terra. Ano 2013, 58 anos, e ainda não comecei a fazer nada daquilo que devia ter feito. Mas estamos na luta. Estamos batalhando para nos melhorar. Tentar nos equilibrar com alegria, buscando conhecimento através de estudo, de livros, de literatura, etc. Isso que é importante. Se eu errei, vou procurar corrigir e continuar caminhando. Jesus falou: depois que pegar na charrua, não olhe para trás. Charrua é aquele tipo arado assim, que tem, você pega com as duas mãos e empurra, e o cavalo vai puxando, o boi vai puxando na frente. Aquilo chama charrua. E Jesus falou: depois que pegar na charrua, não olhe para trás. O que ele quis dizer com isso? Que a nossa vida tem que continuar, nós não temos que voltar para trás. Se nós erramos, não tem problema, nós vamos corrigir e tudo isso, a gente tem chance de corrigir. É assim que nós vamos pensar. E uma ajuda para isso, uma ajuda para a depressão, uma ajuda para nos tornar mais alegres, está ali, ó, Evangelho no Lar. Tenho quase certeza que todo mundo aqui faz Evangelho no Lar, no mínimo uma vez por semana, né? Por quê? Porque o Evangelho no Lar oportuniza a fé, o equilíbrio, e nos ajuda a educar nossa vontade, não esquecendo que o diretor de nossa consciência há de ser sempre o nosso próprio ser, por inteiro, pois os nossos atos são frutos de nossa vontade. O Evangelho é luz na alma do homem. Vamos fazer o Evangelho. Ele traz equilíbrio, e traz equilíbrio mesmo. Não é brincadeira. Nós temos que dobrar nossa vontade. Nós somos espírito, inteligente, consciente, que tem livre-arbítrio, que tem pensamentos, altamente consciente. Portanto, tudo isso vai lá na vontade. Nós temos vontade. Fazer ou não fazer, a decisão é nossa, essa vontade. E com a nossa inteligência, com a nossa consciência, nós agimos, e às vezes erramos. Esse que é o problema, daí nós temos que consertar esse pequeno erro. Nenhum acontecimento poderá alterar o nosso equilíbrio. O nosso momento é agora. O espiritista é compreensivo, alegre, confiante, acredita no amor, felicidade, não permite pensamentos negativos, queixas, etc. Temos que ser assim. Vamos manter uma frequência elevada. Até porque uma das técnicas que eu aprendi nas leituras que eu fiz é de que, mesmo aqui, vocês sentados aqui, tenho certeza que muitos estão prestando atenção, mas a nossa mente é tão poderosa que de repente vocês estão tratando de outros assuntos ao mesmo tempo. Estão escutando aqui, mas também estão pensando em outras coisas. Não é verdade? Nós temos esse poder. A nossa mente é muito poderosa. E às vezes, num átimo, vem um pensamento negativo, ruim, péssimo, horrível, aqui dentro, aqui na sala. O que nós temos que fazer? Imediatamente travar esse pensamento, deslocar e jogar um pensamento bom em cima desse, para que ele não volte mais. A melhor maneira que tem de nós tirarmos um pensamento ruim, qualquer que seja ele, é colocando o pensamento bom no lugar, imediatamente. Porque a nossa mente, o nosso subconsciente, ele produz isso. Ele às vezes quase nos prejudica, mas nós temos que dominá-lo. É como se fosse um cavalo, que nós temos que dominar esse cavalo, colocar sela, freio, colocar aquele negócio por baixo do queixo do cavalo para nós dominar. E às vezes vem, na hora que vem a gente troca por um pensamento bom, para manter a frequência boa, positiva, de alegria, de confiança, de fé. E alguém que tem um problema um pouquinho mais grave já busca o Evangelho, busca uma leitura edificante, se concentra para que esses problemas não venham em nós. Ok? E o nosso amigo Bezerra de Menezes, que também nasceu lá por 1800 e alguma coisa, falou assim, olha só o que ele fala: se indagares ainda hoje
quanto à solução dos problemas que vos afligem na atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de há quase 2000 anos. Caridade de uns para com outros. Olha, e aí ele pega, obviamente, a obra de Jesus, né? Jesus que fala isso fortemente. Ele deixa essa mensagem para nós. Uma oração rápida para nós ir concluindo a nossa palestrinha de hoje. A oração é luz acesa na alma. Quando oras, os teus pensamentos se renovam e a tua disposição se modifica. A prece é o vínculo com os planos superiores. Ora e examina a ti mesmo. Sê mais vigilante. Não dialogues sem proveito. Permite-te a emoção das lágrimas, mas também derrama suor. Lembra-te de Deus com maior frequência e não apenas nos instantes de aflição. Confia na intercessão divina, mas não pares de trabalhar. Faz o teu próprio caminho. Todo problema tem solução. Jamais te desesperes. Irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli, do livro Vigiai e Orai. E, só recordando, tenho certeza que é de conhecimento de todos nós, 20 modos que o Espírito André Luiz nos deixa. Então, só para nós recordar, e daí realmente agora encerraremos. Modos com que nós, espíritas, perturbamos a marcha do Espiritismo. Nós temos que conter isso aqui, ó. Esquecer a reforma íntima, desprezar os deveres profissionais, ausentar-se das obras da caridade, principalmente isso aqui, ó. Negar-se ao estudo, faltar aos compromissos sem justo motivo, rogar privilégios, escapar deliberadamente dos sofredores para não prestar-lhes pequenos serviços, colocar os princípios espíritas à disposição de fachadas sociais, especular com a doutrina em matéria política, sacrificar a família aos trabalhos da fé, assambarcar muitas obrigações, recusando distribuir a tarefa com os demais companheiros ou não abraçar incumbência alguma, isolando-se na preguiça, afligir-se pela conquista de aplausos, julgar-se indispensável, fugir ao exame imparcial e sereno das questões que concernem a clareza do Espiritismo acima dos interesses e das pessoas, abdicar do raciocínio, deixando-se manobrar por movimentos ou criaturas que tentam sutilmente ensombrar a área do esclarecimento espírita com preconceitos e ilusões, ferir os outros com palavras agressivas ou deixar de auxiliá-los com palavras equilibradas no momento preciso, guardar melindres, olvidar o encargo natural de cooperar respeitosamente com os dirigentes das instituições doutrinárias, lisonjear médios e tarefeiros da causa espírita, largar aos outros responsabilidade que nos compete. André Luiz, do livro Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então chegamos ao final desta pequena palestra e que possamos nós todos entender que é amando que seremos amados, que é perdoando que seremos perdoados e que é ajudando o nosso próximo que nós alcançaremos os donativos da luz espiritual, do perfume, do amor e da caridade que reina entre nós por Jesus. Muito obrigado.